Hoje nós vamos falar sobre planejamento e execução. Você já tentou fazer algo na sua vida e você não conseguiu chegar ao objetivo final? E você já se perguntou por que isso aconteceu? Alguns dos nossos objetivos, eles estão ligados ao espelhamento. Nós estamos tentando repetir, mesmo que inconscientemente, o padrão de alguém. Pode ser os nossos pais, podem ser os nossos amigos, colega de trabalho, alguma pessoa famosa que criou alguma fórmula interessante e acaba colocando isso de forma atrativa. Mas ao buscar isso, nós esquecemos que nós temos padrões emocionais diferentes. A minha história, a minha experiência, independente de ter sido boa ou ruim, elas geram algumas limitações inconscientes que boicotam os meus objetivos. Então quer dizer que eu não vou repetir ações que outras pessoas realizaram? Muitas pessoas me perguntam isso e eu digo que não é isso, tá? A gente pode, e se fizer sentido para você, você não só pode, como você deve repetir isso. Afinal de contas, deu certo para aquela pessoa e provavelmente ele possa dar certo na tua vida. Mas primeiramente, você precisa entender o porquê que você quer fazer aquilo. Você precisa entender emocionalmente qual é a ideia de você recriar aquele modelo dentro da tua vida. Até porque você é diferente. Você quer o resultado, mas entenda que o caminho tem que ser diferente. Você quer chegar naquele objetivo, ou você quer apenas adotar um pouquinho desse padrão dentro da tua realidade, né? Então, para que os objetivos sejam concluídos, para que você consiga introduzir ele dentro da tua vida de uma forma bem saudável, de uma forma bacana, você precisa respeitar a sua realidade. Você precisa entender os seus momentos, a sua alimentação, se você tem filhos ou não tem, se você tem disponibilidade na agenda para dedicar um pouco mais ou não, quanto tempo você vai dedicar para isso. Você precisa entender a sua realidade para aquele objetivo, tá? Normalmente, dentro dos processos, a gente trabalha com alguns mapeamentos que a gente fala. Então, às vezes as pessoas precisam reorganizar a sua rotina. Ela quer adotar uma rotina diferenciada, ela quer ter muito mais tempo para ela quer ter tempo para os filhos, ela quer então ter uma qualidade de vida a partir da sua rotina. Então, a gente normalmente indica criar uma agenda dos sonhos. Algumas pessoas querem uma transição de carreira, crescer profissionalmente, trocar o carro, a casa. Então, a gente precisa criar um mapa dos sonhos. Então, quando eu coloco no papel a minha nova realidade, o meu objetivo, e eu tenho do outro lado a realidade atual, a rotina atual e as minhas condições atuais rumo a esse objetivo, eu começo a criar uma linha do tempo, uma linha de transição rumo ao nosso ponto final, rumo ao nosso desejo. É um pouco disso que a gente realiza dentro do processo de coaching. Então a gente pega o nosso estado atual, o nosso objetivo e a gente cria ações para que isso aconteça. Mas por que quando eu realizo uma atividade, quando eu vou fazer algo acompanhado de um coaching, eu consigo isso de forma muito mais rápida do que sozinho? Porque sozinho a gente não conhece os nossos sabotadores, a gente não se conecta com emoções de fracasso, a gente não entende que por trás de todo desejo existem coisas que podem estar me bloqueando. Ou até mesmo quando eu estou espelhando uma realidade diferente da minha, é muito provável que eu não entenda qual é o percurso que essa pessoa teve. Então, dentro do processo, o que a gente faz? De forma amorosa, gradativa, deixando sempre o cliente confortável e muito confiante, a gente vai subindo passo a passo, a gente vai indo degrau por degrau rumo ao objetivo, mas sempre com objetivos muito claros, sempre com objetivos muito bem específicos para que isso aconteça, tá? Eu gosto muito de dar um exemplo quando a gente fala de agenda dos sonhos, mapa dos sonhos, com um quebra-cabeça. A nossa vida, ele é um lindo quebra-cabeça. Então, quando a gente pega aquela caixa de quebra-cabeça, normalmente na tampa, ela tem uma foto linda,
ela tem cores maravilhosas, é perfeito olhar para aquilo. Quando a gente tira a tampa, aí a gente vê muitas pecinhas, é uma bagunça tremenda. A nossa vida é um pouco assim, né? Então eu tenho ali uma foto linda, eu tenho um objetivo que é maior do que tudo, eu crio uma realidade super maravilhosa, eu crio toda uma expectativa, mas eu esqueço que para mim chegar nesse momento eu preciso juntar pecinhas. Eu preciso colocar cada coisa no seu lugar. Às vezes elas não encaixam no primeiro momento e eu preciso tirar e colocar outra. A nossa vida, ela é muito assim. A gente precisa ter em mente que a gente precisa criar realmente esse mapa mental. A gente precisa ter esse mapa dos sonhos, essa agenda dos sonhos, mas que para mim chegar nisso eu preciso juntar pecinhas. Eu preciso andar passo a passo. Existem objetivos que eu preciso criar e construir. Então, uma das coisas que eu gosto de orientar os meus clientes e que eu acho que vale como uma dica para você é que nós peguemos, né? Que a gente possa pegar essa grande tarefa, esse objetivo grande, esse mapa mental e criar mini ações, mini projetos, mini tarefas. Porque aí eu consigo alimentar a mim mesma, me tornando muito mais empoderada, muito mais segura quando eu vejo as coisas acontecendo. É isso que acontece muito no processo de coaching. As pessoas não desistem, porque elas veem, elas percebem a evolução. Então ela vem hoje, ela sai daqui com uma tarefa, ela retorna daqui uma semana e ela construiu algo em uma semana. Ela teve uma evolução em uma semana. E aí ela retorna feliz, se sentindo bem. E aí ela faz mais uma semana de tarefas rumo ao seu objetivo. Tá? Então isso é muito legal. E não tem nada pior do que a sensação de que você não está saindo do lugar. Então, se você tem algo muito grande, que você não fraciona, que você não cria metas, que você não sabe o que quer, se você não consegue colocar isso no papel, você está sempre com o sentimento de incapacidade, frustrada, infeliz, e isso te incomoda. Então, não faz sentido. Você precisa realmente entender que você precisa ter pequenas ações e que isso precisa estar acontecendo na tua vida para que faça sentido. Então, dessa maneira você vai tendo pequenas conquistas rumo ao seu propósito. Você consegue ter, ver o caminho, né? Você consegue ver a construção disso. E um dos detalhes importantes que a gente precisa sempre levar em consideração no processo são as execuções da tarefa. Eu, como coach, cobro muito isso dos meus coaches. Por quê? Porque se ele vier até aqui e ele não fizer as tarefas, elas não acontecerem, ele não vai chegar no resultado. Mas eu não vou me sentir culpada, porque eu sou apenas facilitadora disso. Se esse projeto, se isso der certo, o mérito é total do meu cliente. Se isso der errado, a responsabilidade também é dele. Assim como na minha vida, as coisas acontecem dessa maneira. O que dá certo na minha vida é meu mérito. O que der errado na minha vida é minha responsabilidade. Eu preciso aceitar e encarar isso. Eu não posso ficar culpando as outras pessoas porque não aconteceu. Ai, aquilo não deu certo porque a minha coach não me disse isso. Não é assim, não pode ser dessa maneira. Ah, eu tentei replicar aquele modelo que o fulano de tal fez e não deu certo na minha vida. De novo, a vida dele é diferente, os gatilhos mentais dele é diferente, o que boicota e o que acaba empoderando ele é diferente. Da mesma maneira na tua vida, né? A força que você tem, a capacidade que você tem, está tudo dentro de você e é teu, é exclusivo teu, não é do outro. Então você precisa entender isso, você precisa aceitar isso e assumir essa responsabilidade acima de tudo. E é para isso que você precisa ter um compromisso muito real com você. Por isso que quando a gente fala de
rotina dos sonhos, agenda dos sonhos, mapa dos sonhos, ele tem que fazer sentido. Você não pode fazer pelo outro, ele tem que ser para você. Você precisa ter clareza nisso, você precisa ter prazo, você precisa se conectar com isso tudo, criando a tua necessidade e a tua realidade. Então, normalmente, a gente escuta muito, né? Crie o seu quadro dos sonhos, coloca lá a foto do carro dos sonhos, da casa dos sonhos, da viagem dos sonhos, a família feliz, a família perfeita. Só colocar aquilo ali é que nem chegar no final do ano e brindar com todo mundo e dizer: ano que vem eu vou trocar de casa, ano que vem eu vou trocar de carro. Mas eu preciso entender o que está por trás disso. Ter um sonho como esse, ele precisa ser estruturado. É o planejamento, eu preciso planejar a troca do meu carro. Eu tenho um carro de valor X e eu quero comprar um outro carro que custa X. Quanto me falta? Como eu vou fazer? Eu vou usar esse? Eu vou financiar? Eu vou juntar o dinheiro? Quanto eu vou guardar por mês? Ou quanto eu posso me comprometer por mês para atingir essa troca de carro? Então é muito mais do que colar uma foto na parede. Da mesma forma, a casa dos sonhos, quanto ela custaria? Que bairro que eu vou querer? Quanto custa um terreno lá? Eu vou construir, vou comprar pronta? Eu preciso entender isso. Quanto tempo da minha vida eu vou dedicar para ter esse objetivo, para ter essa casa? Será que eu estou preparada emocionalmente para abrir 2, 3, 4 anos para ter aquela casa? Quando eu estiver nela, qual é a sensação, qual é o sentimento que vai vir junto? É uma realização ou é algo do tipo, nossa, finalmente eu consegui, mas que saco, demorou tanto? A gente precisa entender quais são as emoções que vêm e se de verdade você está preparada para poder se jogar rumo a esse objetivo. Você está pronta para abrir mão de algumas coisas hoje rumo a isso? Se não, nem colhe a foto no seu painel, se você não estiver pronto. Senão você vai olhar para aquilo e vai dizer: eu não consegui de novo, eu não dou conta, eu sou incapaz. E pelo contrário, eu preciso me conectar emocionalmente com isso. Quando eu me conecto com a emoção, quando eu entendo o que isso vai me trazer para minha vida, eu consigo ancorar, eu consigo gerar fortalecimento, eu consigo gerar transformação. Eu quero então convidar você para a gente fazer um exercício, né? Eu vou pedir que você feche seus olhos, que você inspire e respire, que você esteja sentado de forma bem confortável. É um exercício rápido, mas ele é muito importante. Eu quero que você imagine algo que você deseja muito. Pode ser uma transição de carreira, pode ser a sua casa própria, a troca do carro, uma viagem. Eu não sei o que você quer, mas você sabe. E eu quero que você veja essa realização se formando na frente dos seus olhos. Quero que você veja esse sonho concluído, esse sonho realizado. Eu quero que você veja você dentro disso. E eu quero que você imagine qual é o sentimento que você está tendo. Eu quero que você pense em como você está diante dessa conquista. O que você está sentindo? É emoção, é gratidão, é felicidade? Você está sozinho? Você está acompanhado? Se você está com alguém, o que essa pessoa está dizendo?
Se você está sozinho, imagine o que as pessoas dirão ao ver isso. É uma sensação muito boa. Então olhe ao redor, observe os detalhes, como está o dia, qual é o cheiro. Eu quero que você entenda a magia dessa realização na tua vida. E eu quero que você respire, continue com os olhos fechados, que você pense num objeto. Um objeto que representa essa conquista. Pode ser um objeto que você tenha, pode ser um objeto que você possa comprar, algo simples. Pode ser apenas uma imagem que vai ficar gravada na sua cabeça, no seu coração. E eu quero que você respire, inspire, e que quando essa imagem estiver formada, quando esse objeto estiver bem claro para você, você abre os olhos e você retorne. Esse objeto é a sua âncora. Sempre que você pensar em desistir desse objetivo, desse teu sonho, desse propósito, você lembre desse objeto. Esse objeto, de forma muito rápida, vai trazer para você toda a emoção dessa conquista. Ele vai conectar você com esse momento. E ele vai te dar força. Ele vai cada vez mais empoderar você para que você não desista disso. Nós precisamos estar alinhados com os nossos sentimentos. Nós precisamos estar inteiramente conectados conosco. Então esse é um movimento, um exercício simples que você faz você com você mesmo. A gente normalmente fala, né, o que as pessoas pensam, porque a gente faz para nós, mas a gente precisa dessa afirmativa, tá? Normalmente, a gente não faz esse movimento sozinho. A gente cola coisas na parede, às vezes até faz uma meta ou outra, mas se a gente erra ou se algo não dá tão certo no começo, a gente acaba se boicotando, tá? Então, eu vou pedir para você que você acredite mais em você, que você entenda com planejamento, mini tarefas e executando tudo isso, tá? Todos os seus sonhos, todos os seus objetivos podem ser atingidos. Então, eu gosto muito dessa frase. Se te fizer sentir, tá? Se gerar sentimento positivo, faz sentido. O teu inconsciente vai te levar até ele. Então, se conecte com tudo isso. Isso é um pouco do que a gente faz dentro do processo de coaching. A gente pega os sonhos, os processos, os projetos das pessoas, a gente conecta elas com o sentimento. Obviamente que eu uso muito mais ferramentas, nós nem falamos de ferramentas hoje, nós falamos apenas do lado emocional do que o processo de coaching faz, né? Existem as ferramentas que são maravilhosas, que são aplicáveis, que as pessoas levam para realizar em casa, algumas a gente realiza aqui dentro do consultório. Mas eu espero ter esclarecido algumas coisas para vocês com relação a isso. Eu espero ter ajudado um pouquinho a você compreender o que é um planejamento e uma execução dentro do processo de coaching. E que com pequenas dicas você já possa tentar se conectar dentro da tua vida para que as coisas realmente saiam do papel e que você se sinta muito mais seguro. Então, não deixe de espelhar os outros, mas acima de tudo respeite você, as suas emoções, as suas limitações e de forma saudável e gradativa dentro do seu tempo, todos os seus sonhos também podem ser realizados. É o que eu desejo para você, tá? Até mais, um grande abraço.